pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana do nosso curso de elementos de álgebra. A gente está estudando os anéis, né, essa estrutura algébrica conhecida como anéis, e nós acabamos de fazer um estudo sobre ideais. Então, para continuar o nosso estudo de anéis, a gente vai estudar quais que são as funções naturais entre as anéis, quais que são os tipos de funções entre anéis que naturalmente preservam a estrutura dos anéis. Vamos dar uma olhadinha. Então, fazendo um breve resumo aí do que a gente olhou e viu sobre anéis, a gente encontrou as definições de anel, de subanel, de unidades de um anel, de divisores de zero e divisores de zero próprios e dos ideais. E a gente viu um monte de exemplos bem bacanas sobre todos estes conceitos, tá? Agora, a gente vai estudar um conceito central na teoria de anéis, que é o que se chama homomorfismo de anéis, né? O homomorfismo de anéis vai ser aí a classe de funções natural entre anéis. Quando você tem uma função entre dois anéis, a gente vai pedir que essas funções preservem a estrutura dos anéis, que foi basicamente o que nós fizemos também no caso de grupos, quando estudamos homomorfismos de grupos, né? Aqui a gente vai simplesmente estender a ideia de homomorfismo de grupos para homomorfismo de anéis. E aí a gente vai descobrir uma relação muito central entre homomorfismo de anéis e ideais de um anel. Então vamos começar definindo o que é um homomorfismo de anéis. Então imagina que a gente tem dois anéis, que aqui eu chamei de R e R'. Lembra que nossos anéis são sempre comutativos, tá? A partir do início, né? A gente estudou um pouquinho de anéis em geral, mas a partir, bem perto do início do estudo de anéis, a gente já colocou essa condição de que nós vamos focar a nossa atenção nos anéis que são comutativos, cujo produto é comutativo, tá? Então a gente tem dois anéis comutativos R e R', a gente vai chamar as identidades multiplicativas destes anéis de 1 e 1'. E agora imagine que a gente tem uma função do anel R para o anel R'. A gente vai dizer que essa função é um homomorfismo de anéis, que ela preserva a estrutura dos anéis R e R', quando ela tem as seguintes propriedades. Se você aplica a função f para a soma de dois elementos em R, isso tem que ser igual à soma das imagens de cada um destes elementos, ou seja, f de A mais B tem que ser f de A mais f de B. Eu chamo a atenção de vocês para o fato que o mais que está escrito na expressão A mais B, ele é totalmente diferente do mais que está escrito na expressão f de A mais f de B. O mais da expressão A mais B é a soma no anel R. O mais da expressão f de A mais f de B é a soma no anel R'. Tá? São somas em lugares diferentes. São coisas totalmente diferentes. Então, a gente pediu na definição de homomorfismo que um homomorfismo preserva a soma. Bom, vamos também pedir que ele preserva o produto dos anéis. Ou seja, se você aplica um homomorfismo ao produto de A por B, isso tem que ser o produto da imagem de A pela imagem de B, ou f de A vezes B é igual a f de A vezes f de B. De novo, A vezes B, essa multiplicação é a multiplicação no anel R. F de A vezes f de B, essa é a multiplicação no anel R'. Tá? Deste ponto em diante, a gente já não está mais usando notações diferentes para soma em R, soma em R', produto em R e produto em R'. Isso vai carregando muito a notação. Então, quando a gente começa a ganhar um pouco de familiaridade com estes conceitos, a gente se permite fazer um pouco destes abusos notacionais e usar os mesmos símbolos para coisas diferentes, né? Então, aqui a gente usa mais para a soma em R e também usa mais para a soma em R', apesar que a soma em R e a soma em R' podem ser coisas bem diferentes. O mesmo para o produto. Finalmente, como os nossos anéis todos têm identidade multiplicativa, né, tem 1, a gente vai pedir que a imagem do elemento 1 no anel R seja o elemento 1 do anel R'. Esse sim a gente chamou de 1', né, para não escrever f de 1 igual a 1, a gente escreve f de 1 igual a 1', ou seja, o 1 do anel R é levado para o 1' no anel R'. Por exemplo, a função do anel dos números inteiros z para o anel dos números inteiros z módulo n, que leva um número inteiro para a sua classe de equivalência módulo n,
ou seja, a função tal que f de A é igual a barra, né, que pega o número inteiro e associa a classe de equivalência módulo n deste número inteiro, é um homomorfismo de anéis. E, de fato, se você escrever, ou olhar, que está escrito no slide aqui, a definição de soma de classes de equivalência, de produto de classes de equivalência que a gente fez, vocês vão perceber que a gente definiu a soma e o produto de classes de equivalência justamente para que esta função fosse um homomorfismo, né? Porque como que a gente faz a soma de classes de equivalência? Como que a gente soma A barra com B barra? A gente esquece a barra, soma A com B e toma a barra do resultado. Mas isso que está escrito é exatamente a f de A mais f de B igual a f de A mais B. O mesmo para o produto, né? Como que a gente faz o produto de A barra com B barra? A gente faz o produto de A com B, números inteiros, A, B, faz o produto, e aí a gente toma a classe de equivalência. Mas isso é exatamente pedir que f de AB é igual a f de A vezes f de B. E é claro que o 1 vai para o 1, né? O f de 1 é o 1 barra, e o 1 barra é a unidade multiplicativa, é a identidade multiplicativa do anel Zn. Agora, vamos ver algumas propriedades bem básicas que homomorfismos têm. Então, imagine que a gente tem um homomorfismo F entre anéis comutativos R e R'. Então, a primeira propriedade básica é que o zero vai para o zero. Então, F do zero do anel R é o zero do anel R' que a gente chamou de zero linha. Por quê? Porque se a gente fizer F de zero, isso é a mesma coisa que F de zero mais zero, porque zero é igual a zero mais zero. Só que agora, f de 0 mais 0 tem que ser f de 0 mais f de 0, porque é isso que um homomorfismo faz. Ele preserva a soma, ele leva a soma na soma. Daí agora você ganhou a expressão f de 0 é igual a f de 0 mais f de 0, e aí, somando o inverso aditivo de f de 0 dos dois lados, você conclui que f de 0 tem que ser, de fato, o zero do anel R', né, que é o zero linha. Então, homomorfismos levam 0 em 0 também. Isso já é uma consequência da definição. A gente pediu que leva 1 em 1, mas concluiu que leva 0 em 0. Outra propriedade da definição, outra consequência da definição é que f de menos a é menos f de a. Tudo bem? Então, a imagem por um homomorfismo do inverso aditivo do elemento a é o inverso aditivo do elemento f de a. Então, f de menos a é igual a menos f de a. Por quê? Se eu quero provar que f de menos a é igual a menos f de a, eu quero provar que f de menos a é o inverso aditivo de f de a. Como que você prova que alguém é o inverso aditivo de menos f de a? Você prova que este alguém somado com f de a dá zero, porque essa é a definição de ser o inverso aditivo. Aí a gente faz f de menos a mais f de a, usa que f é um homomorfismo, ou seja, isso é f de menos a mais a, mas a gente sabe que menos a mais a é zero, é a definição de menos a, né, o inverso aditivo de a, e acabamos de provar que f de 0 é zero linha. Então, essa sequência de 3 igualdades aqui quer dizer que f de menos a mais f de a é zero, zero linha, ou seja, que f de menos a é, de fato, o inverso aditivo de f de a, é o menos f de a. E a terceira propriedade básica é que eu vou deixar para vocês como um exercício, a demonstração é muito parecida com a demonstração acima, só trocando a soma pelo produto. É mostrar que se um elemento é uma unidade no anel R, se ele tem inverso multiplicativo, a imagem dele por um homomorfismo vai ser uma unidade no anel R'. Imagem de elemento inversível por homomorfismo vai ser um elemento inversível, e ainda mais, a inversa da imagem de um elemento de uma unidade U é exatamente a imagem da inversa de U. Então, não só leva unidade para unidade, como você sabe quem é o inverso de f de u, quando u é uma unidade. O inverso de f de u é exatamente a imagem por f do inverso de u. Então, o f de u a menos 1 é o f de u a menos 1 agora, né? Todo u a menos 1 entre parênteses. Finalmente, a gente vai falar o que é o núcleo de um homomorfismo, tá? Núcleo de um homomorfismo é um subconjunto do domínio deste homomorfismo. Então, se a gente tem um homomorfismo de R para R', em particular, a gente tem uma função de R para R' com algumas propriedades a mais, né? Então, se a gente tem um homomorfismo de R para R', a gente pode olhar para todos os elementos de R que este homomorfismo leva para zero linha. Todo mundo cuja imagem é igual a zero linha. E, por definição,
o subconjunto do anel R, feito dos elementos cuja imagem é zero, linha, né, porque o contradomínio da função F chama R', é o núcleo do homomorfismo F. Então, o núcleo do homomorfismo F é todo mundo que o F leva para zero. Tem um cara que a gente tem certeza que está no núcleo de todo homomorfismo, que é o próprio zero. A gente sabe que este conjunto, núcleo de F, né, que se escreve quer de F aqui por uma questão de manter a tradição, né, esse conceito foi definido pela primeira vez em alemão, e a palavra kernel, que significa núcleo, ficou. Então, a gente usa até hoje quer para núcleo. Mas esse conjunto quer de F, que é o núcleo do homomorfismo F, ele nunca é vazio, porque pelo menos o elemento zero está nele. O zero tem imagem igual a zero linha, provamos já, então pelo menos tem o zero. Vamos ver quem é, por exemplo, o núcleo do homomorfismo que leva um número inteiro na sua classe de equivalência módulo 8. Este núcleo, quando que um número inteiro é 0 módulo 8? Quando que a imagem dele vale 0 barra no anel Z8? Quando ele é um múltiplo de 8. Né? Os múltiplos de 8 são os elementos que módulo 8 são iguais a 0, né? Cujo resto na divisão por 8 é igual a 0. Então, o núcleo daquele homomorfismo de Z para Z8 que manda um elemento para a sua classe de equivalência é o ideal 8Z, é o ideal feito dos múltiplos de 8. Isso não é um acidente, pessoal. O fato que o núcleo de um homomorfismo é um ideal acontece sempre. Esse é o próximo teorema que a gente vai provar. Toda vez que você tem um homomorfismo entre anéis comutativos, o núcleo deste homomorfismo é um ideal do primeiro anel. Vamos fazer essa demonstração muito com o intuito de novo, aprender a manipular essas definições para obter resultados iniciais, né, importantes, aí estruturantes da teoria de anéis. Então, eu quero provar que o núcleo de um homomorfismo é um ideal. Para eu provar que um núcleo de homomorfismo é um ideal, a primeira coisa que eu preciso provar é que o núcleo do homomorfismo é um grupo com a soma induzida do anel, né? Um grupo com a soma do anel. Então, se eu pegar dois elementos no núcleo, eu preciso provar que a soma deles está no núcleo, para provar que o núcleo tem uma operação binária que, dados dois elementos do núcleo, eu consigo produzir um outro elemento do núcleo chamado soma. Né? Então, dados dois elementos no núcleo de F, eu preciso mostrar que a soma deles está no núcleo. Então, eu faço a imagem da soma, só que a imagem da soma é a soma das imagens, e a imagem de A é 0, porque A está no núcleo, a imagem de B é 0, porque B está no núcleo. Então, F de A mais B é 0, 0 linha. E, portanto, né, se a imagem de F é 0 e a imagem de B é 0, a imagem de A mais B também é 0. Então, o conjunto núcleo de F é fechado pela soma. Vamos mostrar agora que ele é fechado por tomar inversos aditivos. Se eu tenho um número no núcleo, se eu tenho um elemento no núcleo, vamos mostrar que o inverso aditivo dele está no núcleo também. Então, se A está no núcleo, ou seja, se F de A é igual a 0, a gente quer provar que F de menos A também é 0. Só que nós vimos que F de menos A é menos F de A. E, portanto, F de menos A é menos 0 e menos 0 é 0, porque o inverso aditivo de 0 é ele mesmo. Então, se um elemento está no núcleo, o inverso aditivo também está. E o 0 sempre está no núcleo, então o núcleo com a soma e o elemento 0 é de fato um grupo abeliano. Né? Tem uma soma associativa com elemento neutro e inversos. Finalmente, como a gente quer provar que é um ideal, também precisa provar que ele absorve a multiplicação por elementos de R. Então, se eu pegar um elemento que está no núcleo de F, aqui chamado A, e multiplicá-lo por um elemento qualquer do anel, eu preciso mostrar que R vezes A, né, o elemento do núcleo, vezes o elemento qualquer do anel, também está no núcleo. Então, se eu sei, por hipótese, que F de A é igual a 0 linha, eu preciso provar que F de R vezes A também é igual a 0 linha. Mas quem é F de R vezes A? É F de R vezes F de A, porque F é um homomorfismo, F preserva o produto. Só que F de A é 0 linha, então F de R vezes F de A é F de R vezes 0 linha, e a gente sabe que multiplicar por 0 num anel dá sempre 0. Então,
f de R vezes 0' é igual a 0', e, portanto, se A está no núcleo, RA está no núcleo para qualquer R no anel. Acabamos de provar que o núcleo é um grupo abeliano com a soma e absorve multiplicações por R, então acabamos de provar que o núcleo é um ideal. Tudo bem? A última coisa que hoje a gente vai ver sobre núcleo é que tem uma outra aplicação para núcleo importante, é que o núcleo ele te diz quando que um homomorfismo é uma função injetora ou não. Então, um homomorfismo é uma função injetora, um homomorfismo entre anéis comutativos, se e somente se o núcleo dele é zero. Então, o homomorfismo é uma função que preserva soma, produto e identidade. Quando que essa função é injetora? Quando o núcleo dela é zero. E, se o núcleo dela é zero, ela é injetora. Então, se você quer verificar, se você precisa verificar em alguma situação, em algum exercício, que um homomorfismo é uma função injetora, basta você calcular o núcleo, e se esse núcleo for só o zero, consistir só do zero, você tem certeza que essa função é injetora. Por quê? Bom, por um lado, vamos supor que a função é injetora e provar que o núcleo é só o zero. Então, pega um elemento qualquer no núcleo, que aqui a gente chamou de A, e isso quer dizer, então, que a imagem dele é o 0'. Isso que quer dizer que A está no núcleo. Só que tem um outro cara cuja imagem é 0', que é o zero. A gente sabe que f de 0 sempre é 0'. Mas se f de A é 0' e f de 0 é 0', e a função f é injetora, dois elementos que têm a mesma imagem por uma função injetora têm que ser iguais. Funções injetoras não podem levar elementos diferentes numa mesma imagem. Então, se o f de 0 e o f de A são ambos iguais a 0', é porque o A é igual a 0. Então, a gente provou que se um elemento está no núcleo de um homomorfismo injetivo, ele tem que ser zero. Ou seja, o núcleo de um homomorfismo injetivo consiste apenas do elemento zero, do inverso da identidade da soma, da identidade aditiva, né, da soma. Agora, a recíproca. Suponha que o núcleo consiste só do zero. Vamos entender que a função é injetora. Então, suponha que dois elementos A e B tenham a mesma imagem pela função f, certo? Isso quer dizer que, se a função é injetora, eu preciso provar que A é igual a B, né? Se eu provar que A é igual a B, eu provei que a função é injetora, me desculpa. Porque se dois elementos têm a mesma imagem, isso implicar que os elementos são iguais é porque a função não leva elementos diferentes. Elementos diferentes não têm imagens diferentes, então a função é injetora. Então, suponha que f de A é igual a f de B para determinados elementos A e B do seu anel. Somando o inverso aditivo de B dos dois lados, ou seja, subtraindo f de A e f de B, né? F de A menos f de B é uma notação curta para f de A mais o inverso aditivo de f de B, ou seja, f de A menos f de B é uma notação para f de A mais menos f de B. Como f de A é igual a f de B por hipótese, f de A menos f de B é zero, certo? Mas a gente pode passar esse menos do lado de fora do f de B para dentro, já provamos isso também, né? Menos f de B é f de menos B. Então, f de A menos f de B igual a zero é a mesma coisa que dizer que f de A mais f de menos B é zero. Mas f é homomorfismo e f da soma soma dos f's é a f da soma. Então, f de A mais f de B é f de A menos B e, portanto, f de A menos B é zero. Ou seja, se f de A é igual a f de B, é porque A menos B está no núcleo. F de A menos B é zero. Só que o núcleo, por hipótese, só tem um elemento, o zero. Então, este A menos B tem que ser zero, e isso quer dizer que A é igual a B. Logo, a gente provou que se o núcleo contém só o zero, o nosso homomorfismo F é necessariamente injetor. Finalmente, se um homomorfismo, além de injetor, é sobrejetor, ou seja, se ele é bijetor, ele tem um nome especial. Homomorfismos bijetores se chamam isomorfismos de anéis. A gente já estudou isomorfismos de grupos. O que eram isomorfismos de grupos? Dois grupos eram isomorfos, admitiam um homomorfismo bijetor entre si, quando eles eram grupos iguais sob disfarces diferentes. Pois bem, aqui será a mesma história. Dois anéis são isomorfos, quando dois anéis forem isomorfos, é porque
São anéis no fundo iguais, porque tem uma função bijetora que preserva a estrutura de anel, que traduz um para o outro, mas que se apresentaram para você sob disfarces diferentes. Então, anéis isomorfos são como se fossem iguais, só que apresentados, né, concretizados via um conjunto e operações de jeitos diferentes. Bom, pessoal, então assim a gente termina o tópico sobre homomorfismos de anéis. Eu aguardo vocês na próxima aula, um abraço e até breve.